índices, ok? Bem, então vamos agora aprofundar um pouco mais sobre a questão da teoria da preferência pela liquidez. Em seu clássico livro Teoria Geral do Emprego, dos Juros e da Moeda, John Maynard Keynes propôs a teoria da preferência pela liquidez para explicar os fatores que determinam a taxa de juros da economia. A teoria é, essencialmente, apenas uma aplicação da oferta e da demanda. Então, veja, de acordo com Keynes, a taxa de juros ela se ajusta para equilibrar justamente oferta de moeda e demanda por moeda. Então, assim, a taxa de juros nada mais é do que o preço da moeda. E assim como você tem oferta e demanda, a taxa de juros vai se ajustando até encontrar o equilíbrio entre oferta e entre demanda por moeda. Lembrando que o Keynes, ele na realidade é considerado na economia o fundador do que a gente chama de macroeconomia. Portanto, os estudos dele em torno aí, não só da taxa de juros, mas em torno da demanda agregada. Este livro, né, Teoria Geral do Emprego, dos Juros e da Moeda, é o grande livro de Keynes, né, e estudado num curso de economia, quando você vai, enfim, começar a estudar macroeconomia. Você talvez se lembre de que os economistas estabelecem uma distinção entre duas taxas de juros. Então veja, você tem a taxa de juros nominal, que é a taxa de juros tal como normalmente noticiada na televisão, e a taxa de juros real, que é a taxa de juros corrigida pela inflação. Quando não há inflação, as duas taxas, portanto, elas são iguais. Portanto, se a inflação é zero, a taxa de juros real é igual à taxa de juros nominal. Porém, quando os que fazem e os que concedem empréstimos esperam que os preços eles aumentem durante o período do empréstimo, eles concordam com uma taxa de juros nominal que exceda a taxa de juros real por meio da chamada taxa esperada de inflação. Então, como você faz um empréstimo, por exemplo, de longo prazo, é claro que no futuro você pode ter oscilações na inflação e aí você faz uma taxa de juros esperada de inflação com o objetivo de fazer essa correção para aqueles que concedem empréstimo, que, portanto, emprestam as suas poupanças para tomadores. A taxa de juros nominal maior, portanto, a taxa de juros nominal maior, compensa o fato... voltar aqui. A taxa de juros nominal maior compensa o fato de que eles esperam que o empréstimo seja pago em dólares com menor valor. Portanto, quando você tem a taxa de juros nominal mais a inflação, você tem a taxa de juros real. Portanto, é a correção pela inflação, porque a taxa de juros nominal maior vai compensar, quando aquele empréstimo for pago, aqueles dólares que foram pagos, se forem iguais, eles vão vir com um menor valor de compra. Portanto, você utiliza justamente esse mecanismo para corrigir o valor do dinheiro no tempo. Então, como existe a tendência de que o valor do dinheiro no tempo diminua, você precisa recompensar este emprestador com uma taxa de juros nominal maior para justamente compensar esse movimento inflacionário. Qual a taxa de juros que tentaremos, então, expor com a teoria da preferência pela liquidez? Então, a resposta são ambas. Então, tanto a taxa de juros real como a taxa de juros nominal. Na análise que se segue, mantemos constante a taxa de inflação esperada. Essa hipótese ela é razoável para o estudo da economia no curto prazo, porque a inflação esperada é tipicamente estável em períodos curtos. Nesse caso, portanto, as taxas de juros nominal e real diferem por uma constante. Quando a taxa de juros nominal aumenta ou diminui, a taxa de juros real que as pessoas esperam obter também aumentam ou diminuem, o que é natural. No restante do capítulo, quando nos referirmos a alterações na taxa de juros,
devemos visualizar as taxas nominal e real movendo-se, portanto, na mesma direção. Vamos agora desenvolver a teoria da preferência pela liquidez, considerando a oferta e a demanda por moeda e como cada uma delas depende, portanto, da taxa de juros. Então, vamos ver aqui esses dois lados da teoria da preferência pela liquidez de Keynes. Então, primeiro, oferta de moeda. Então, a primeira parte da teoria da preferência pela liquidez é a oferta de moeda. Portanto, é quanto de moeda está disponibilizado na economia para que a sociedade utilize. Como vimos no capítulo 29, a oferta de moeda na economia norte-americana é controlada pelo Federal Reserve. Por exemplo, no caso brasileiro, é controlado pelo Banco Central do Brasil. O Fed ele altera a oferta de moeda, principalmente mudando a quantidade de reservas no sistema bancário, pela compra e pela venda de títulos do governo em operações no mercado aberto. Então, o Banco Central ele vai controlar essa oferta de moeda, ou seja, a quantidade de dinheiro disponível na economia, utilizando suas ferramentas. Então, ele vai verificar a quantidade de reservas no sistema bancário, comprando, vendendo títulos. Ele pode colocar dinheiro na economia ou pode tirar dinheiro da economia. Quando o Fed, portanto, ele compra títulos, do governo, os dólares que ele paga pelos títulos são tipicamente depositados no bancos e esses dólares são somados às reservas bancárias. Então, quando ele compra títulos, ele está tirando estes dólares. Desculpa, quando o Fed compra títulos do governo, ao contrário, ele paga pelos títulos, ele coloca dinheiro na economia. Então, quando o Fed compra títulos do governo, então João, Maria, Pedro tem títulos, o Banco Central vai lá e compra, dá dólares e pega os papéis e, portanto, coloca dinheiro na economia. Agora, quando o Banco Central, o Fed, ele vende títulos do governo, os dólares que ele recebe, portanto, ele retira do sistema bancário e, consequentemente, as reservas bancárias diminuem. Então, aí você tem uma política expansionista, eu expando a oferta de moeda quando eu compro títulos e coloco dólares na mão dos investidores, ou eu tenho uma política retracionista, quando eu vendo títulos e capturo esses dólares dos investidores e, portanto, tiro eles do sistema bancário. Essas alterações, portanto, nas reservas bancárias, por sua vez, levam a mudanças na capacidade de os bancos concederem empréstimos e criarem, portanto, criarem moeda, que a gente já viu aí no capítulo de sistema bancário. Assim, ao comprar e vender títulos em operações de mercado aberto, o Banco Central, no caso o Fed nos Estados Unidos e o caso do Banco Central brasileiro, ele altera a quantidade de moeda na economia. Então você tem lá um montante de moeda, a partir do momento em que eu faço operações de venda de títulos, eu compro ou vendo, eu vou alterar a quantidade de moeda disponível nessa economia para as transações cotidianas da sociedade. Além dessas operações no mercado aberto, o Fed pode influenciar a oferta de moeda usando uma variedade de outros instrumentos. Uma opção, por exemplo, é o Fed mudar a quantidade que empresta para os bancos. Por exemplo, reduz a taxa de redesconto. Então, a taxa de juros com a qual os bancos podem tomar empréstimos do Banco Central. Então, uma redução na taxa de redesconto vai incentivar mais empréstimos para os bancos, o que aumenta as reservas e, assim, a oferta de moeda. O contrário é um aumento na taxa de redesconto, desestimula o empréstimo aos bancos e diminui, portanto, as reservas bancárias e a oferta de moeda. Então, esse é um outro instrumento. Então, você tem um instrumento compra e venda de títulos, é um instrumento que altera a quantidade de moeda na economia. O segundo aí que o Menkyu coloca é a taxa de redesconto. Então, as instituições financeiras podem, por hora, recorrer ao Banco Central em busca de capturar mais recursos. Então, se a taxa de redesconto ela é muito alta, você tem um determinado comportamento, portanto, você diminui a oferta e a vontade de empréstimo. Quando você diminui a taxa de redesconto, você incentiva que os bancos, portanto, façam mais operações
junto ao Banco Central e, portanto, aumentem suas reservas, façam mais empréstimos, criem mais dinheiro e, portanto, aumentem a oferta de moeda. Então, veja, o Fed, no caso aqui dos Estados Unidos, também pode alterar a oferta de moeda alterando o depósito compulsório, né? Ou seja, ele pode aumentar o depósito compulsório, o depósito legal, né? Que é o montante de reservas que os bancos devem manter contra os depósitos recebidos, alterando justamente este percentual ou ainda alterando a taxa de juros que os bancos pagam sobre as reservas que eles mantêm. Então, você, portanto, quando você aumenta a taxa ou os custos da captação, você vai fazer com que, consequentemente, você tenha uma retração da oferta de moeda. Quando você diminui os custos de captação ou de reservas, ou muda a lógica de funcionamento das reservas bancárias, que é a possibilidade dos bancos emprestarem recursos e, portanto, criarem moeda. Então, quando você aumenta, você tem um efeito. Quando você diminui, você tem um outro efeito. Portanto, é assim que os bancos centrais, aqui no caso do exemplo, como é um livro norte-americano, quando você tem um exemplo do Banco Central dos Estados Unidos, portanto, ele pode controlar a partir de vários mecanismos a quantidade de moeda na economia, ou seja, a oferta de moeda na economia para que a economia possa girar. Esses detalhes do controle monetário, eles são muito importantes para a implementação da política do Fed, mas não são cruciais para esse capítulo. Nosso objetivo é examinar como as alterações na oferta de moeda afetam a demanda agregada por bens e serviços. Para tanto, nós podemos, portanto, ignorar os detalhes de como a política do Fed é implementada e simplesmente fazer a suposição de que o Banco Central controle diretamente a oferta de moeda. Em outras palavras, a quantidade de moeda ofertada na economia é fixada no nível desejado pelo Banco Central. Então veja, como a quantidade de moeda ofertada ela é fixada pela política do Fed, independe de outras variáveis econômicas. Mais especificamente, ela independe da taxa de juros. Uma vez que o Fed tenha tomado uma decisão política, a quantidade de moeda ofertada é a mesma, qualquer que seja a taxa de juros vidente. Então, representamos uma oferta de moeda fixa por meio de uma curva de oferta vertical, como a figura 1. Então, vamos voltar aqui na figura 1. Então, veja. Então, veja. Essa aqui é uma primeira situação para se compreender, ignorando alguns detalhes, o equilíbrio no mercado de moeda. Então, veja. De acordo com a teoria da preferência pela liquidez, a taxa de juros se ajusta para equilibrar a quantidade de moeda ofertada e a quantidade de moeda demandada. E aí, lembrando, né? Então, o ponto em que a curva de demanda e a curva de oferta se cruzam, nesse caso aqui, oferta de moeda e demanda de moeda, é aquele ponto que vai equilibrar. Então, aqui nós vamos ter a taxa de juros de equilíbrio. Se a taxa de juros, portanto, estiver acima do nível de equilíbrio, estiver aqui, por exemplo, em R1, a quantidade de moeda que as pessoas desejarão manter consigo será menor que a quantidade criada pelo Fed. E esse excesso de moeda pressiona a taxa de juros, portanto, para baixo. Inversamente, se a taxa de juros estiver abaixo do nível de equilíbrio, por exemplo, aqui no R2, a quantidade de moeda que as pessoas desejarão manter será maior do que a quantidade criada pelo Fed. E essa escassez de moeda pressionará a taxa de juros para cima. Portanto, neste segundo caso, você tem uma pressão para cima e neste caso você tem uma pressão para baixo para chegar no equilíbrio. Portanto, veja, as forças de oferta e demanda no mercado de moeda levam a taxa de juros para o nível de equilíbrio em que as pessoas estão satisfeitas em manter a quantidade de moeda criada pelo Fed. E aqui, veja, aqui, então, quando você tem uma taxa de juros maior, as pessoas preferem ficar com menos moeda, elas preferem investir para ganhar a taxa de juros maior. Então, veja, as pessoas desejarão manter consigo, será menor do que a quantidade. E quando a taxa de juros ela é muito baixa, há uma tendência às pessoas quererem mais moeda
do que aquilo que está ofertado. Embaixo, você vê aqui a quantidade de moeda, né? Então, essa quantidade de moeda que você pode ter. E como você tem uma oferta de moeda vertical, a quantidade fixada pelo Fed, a quantidade de moeda, ela é fixa. A quantidade fixada do Fed, ela é fixa, portanto, aqui, voltamos aqui, ó, uma vez que o Fed tenha tomado uma decisão política, a quantidade de moeda ofertada é a mesma, qualquer que seja a taxa de juros vigente. Então, se a taxa aumenta, se a taxa diminui, o nível de oferta que o Fed aqui neste caso mantém é fixa. Portanto, representamos uma oferta de moeda fixa por meio de uma curva de oferta vertical como a da figura 1. Então, este primeiro exemplo aqui ajuda a compreender aí o funcionamento da oferta de moeda. Então, veja, no mundo real, o Banco Central ele pode utilizar vários mecanismos para controlar a oferta de moeda. E veja, o mais importante é que esse tipo de reflexão sobre o nível de oferta de moeda é uma reflexão que tange a uma questão política, né? Então, o Mankiw coloca aqui essa questão. Então, ó, a quantidade de moeda ofertada ela é fixada pela política do Fed, que independe de outras variáveis econômicas. Então, seria o caso do banco fixar aquela sua meta, né, o seu centro, o seu núcleo da sua política monetária, e aí, consequentemente, vai movimentando as outras variáveis para que essa oferta fixada seja alcançada. Agora vamos ver aqui a demanda por moeda. A segunda parte da teoria da preferência pela liquidez é a demanda, portanto, por moeda. Como ponto de partida para entender a demanda por moeda, lembre-se de que a liquidez de um ativo se refere à facilidade com que esse ativo pode ser convertido no meio de troca da economia. Então, veja, a demanda por moeda refere-se justamente à vontade dos agentes econômicos de terem ativos líquidos. Por exemplo, a moeda é o meio de troca, enfim, mais líquido que existe. Então, veja, a moeda ela é o meio de troca da economia, de modo que é, por definição, o ativo mais líquido disponível. Então, quando as pessoas demandam mais moeda, é que elas querem mais liquidez. Então, a liquidez de moeda explica a demanda que há por ela. Então, veja, as pessoas optam por reter moeda em vez de outros ativos que oferecem taxas de retorno mais elevadas, porque ela pode ser usada para comprar bens e serviços. Então, quando as pessoas demandam mais moeda, há uma tendência de que essa demanda seja justamente para fazer consumo. Porque com a moeda eu posso comprar mais bens e comprar mais serviços. Então veja, embora muitos fatores determinem a quantidade de moeda demandada, o que é enfatizado pela teoria da preferência pela liquidez é a taxa de juros. A razão é que a taxa de juros, portanto, é o custo de oportunidade de se reter moeda. Então, se eu quero mais moeda, eu ganho menos aquela taxa de juros, que, digamos, é o rendimento por eu deixar o dinheiro guardado no presente para ter um rendimento no futuro. Ou seja, quando você mantém riqueza na forma de moeda no bolso, em lugar de um título que rende juros, você perde os juros que poderia ter ganho. Mas aí também, aqui a gente precisa acrescentar o seguinte, então, quando você retém moeda no bolso, a tendência é você consumir. Portanto, você vai lá comprar bens e serviços. Mas se você retém essa moeda sem consumir e sem comprar um título que rende juros, aí sim você tem um custo de oportunidade de perder os juros que poderia ter ganho. Então veja, um aumento na taxa de juros, portanto, mais rendimento se você não quiser moeda, eleva o custo de se reter moeda. E como consequência, reduz a quantidade de moeda demandada. E aí, é claro, igual, se aumenta a taxa de juros, as pessoas vão poder ganhar mais rendimentos, a tendência é que elas não peguem moeda, portanto, elas também não vão comprar mais bens e serviços, e elas vão guardar, vão entesourar este dinheiro, para que este dinheiro possa ter um rendimento maior, dado a taxa de juros maior. Já uma queda na taxa de juros vai reduzir o custo de se reter moeda e aumenta a quantidade, portanto, demandada, não só por moeda, mas também a demanda agregada. Portanto, como mostra a figura 1, a curva de demanda por moeda tem uma inclinação negativa. E aí a gente volta aqui,
Por isso que aqui, ó, a demanda, essa curva toda azul aqui, portanto, a demanda aqui por moeda, ela tem uma inclinação negativa porque, é claro, taxa de juros, veja, taxa de juros maior, você quer uma quantidade de moeda menor, porque você vai entesourar esta moeda. Se a taxa de juros, portanto, for, digamos aqui, menor, você vai ter uma vontade de ter mais moeda, porque, consequentemente, você vai preferir consumir mais bens e serviços neste contexto, ok? Então, aí a gente viu oferta e viu demanda. E agora o equilíbrio no mercado monetário. De acordo com a teoria da preferência pela liquidez, a taxa de juros, portanto, se ajusta para equilibrar a oferta e a demanda por moeda. Apenas fazendo um paralelo, quando a gente via lá nos primeiros capítulos do Menkyo as curvas de oferta e as curvas de demanda por um produto, o equilíbrio dava o preço daquele produto. Quando a gente fala de dinheiro, a oferta de moeda e a demanda por moeda, o que vai equilibrar é a taxa de juros, que é o preço do dinheiro. Então, há uma taxa de juros chamada taxa de juros de equilíbrio, assim como lá na curva de oferta e de demanda de um bem, você tem o preço de equilíbrio. Aqui, quando a gente fala do dinheiro, que também é uma mercadoria, você fala de taxa de juros de equilíbrio, na qual a quantidade de moeda demandada equilibra exatamente a quantidade de moeda ofertada. Se a taxa de juros ela estiver em qualquer outro nível, as pessoas tentarão ajustar suas carteiras de ativo e, como resultado, levarão a taxa de juros em direção ao equilíbrio, aquilo que a gente já viu na figura número 1. Taxa de juros muito baixa, você puxa para cima. Taxa de juros muito alta, você puxa para baixo para chegar lá ao nível de equilíbrio, ao preço de equilíbrio, a taxa de juros de equilíbrio, que é aquela taxa em que a quantidade de moeda ofertada vai ser igual à quantidade de moeda também demandada. Suponha que a taxa de juros, portanto, esteja acima do nível de equilíbrio, como em R1 na figura 1. Nesse caso, a quantidade de moeda que as pessoas desejarão reter, né, que MD1, é menor que a quantidade de moeda ofertada pelo Fed. As pessoas que mantêm um excesso de oferta de moeda tentarão se livrar dele comprando títulos que rendem juros ou depositando em contas bancárias que rendem juros. Como os emissores de títulos, depois a gente volta aqui, e os bancos, avancei um pouco mais aqui, vamos voltar aqui, então vamos voltar aqui, perdi um pouco aqui. Então, como os emissores de títulos e os bancos preferem pagar taxas de juros mais baixas, eles vão, claro, reagir a esse excesso de moeda, reduzindo as taxas de juros que oferecem. Então, claramente, você vai ter aí, num determinado momento, a volta ao equilíbrio. À medida que a taxa de juros cai, as pessoas elas ficam mais dispostas a reter a moeda, até que a taxa de juros de equilíbrio, elas ficam satisfeitas em reter exatamente a quantidade de moeda que o Fed ofertou. Inversamente, né, quando a taxa de juros, quando as taxas de juros inferiores ao nível de equilíbrio, como no caso lá de R2 na figura 1, a quantidade de moeda que as pessoas desejam reter, que seria aí o MD2, é maior que a quantidade ofertada pelo Fed. Então, como resultado, as pessoas elas tentam aumentar a quantidade retida de moeda, reduzindo suas posses de títulos e outros ativos que rendem juros. Então, à medida que elas fazem isso, as pessoas vão reduzir suas posses de títulos, os emissores de títulos percebem que precisam oferecer taxas de juros mais elevadas para atrair, portanto, os compradores. Portanto, a taxa de juros ela aumenta e se aproxima do equilíbrio. Então, esse equilíbrio que a gente viu, ele é justamente o que a gente viu aqui na figura, né? Então, se você está em R1, aqui na taxa de juros mais elevada, há uma tendência de você caminhar por equilíbrio. Porque você tem mais oferta de moeda e menos demanda de moeda. Então, aí, consequentemente, você vai levando a taxa. Quando você está no R2, com uma taxa de juros menor, você também vai ter um movimento para lá, porque você tem menos moeda do que as pessoas querem, e aí você começa a movimentar, como a gente viu, a taxa de juros dos títulos, para você justamente chegar ao equilíbrio.
Então essa foi a teoria da preferência pela liquidez. Claramente, a taxa de juros é um parâmetro que permite com que os agentes econômicos façam as suas reflexões acerca dos custos de oportunidade. Então, se eu tenho uma taxa de juros muito alta, eu tenho uma tendência a querer menos moeda para que eu possa aplicar este dinheiro, enfim, em algum título ou no banco, para justamente ter os juros, esse juros elevado, e, portanto, eu diminuo a minha demanda agregada, diminuo o meu ímpeto pelo consumo, porque justamente eu vou aplicar esses recursos. Já quando você tem uma taxa de juros muito baixa, a atração pela aplicação ela é menor. Portanto, as pessoas estão dispostas a terem mais moeda em liquidez para justamente comprarem, consumirem bens e serviços, porque justamente não faz sentido elas guardarem moeda no banco, porque elas não vão ganhar praticamente nada. Então, a taxa de juros ela vai determinar muito esse comportamento da sociedade ou da demanda agregada, porque uma taxa de juros muito alta diminui a demanda agregada e, portanto, leva a economia à recessão. Uma taxa de juros muito baixa aumenta a demanda agregada e, consequentemente, também leva a economia para um crescimento. Então, as autoridades monetárias ficam analisando qual é o melhor contexto para gerenciarem, portanto, neste caso aí, a taxa de juros. O Menkyo